Boa noite. E aí, bem-vindos. Oi, Erika. Oi, Aquamarine. Bem-vindos. O Marcelo, Andressa, bem-vindos. Estamos aí hoje falando de natação infantil, né? Vocês sabem que esse domingo tô super motivado. Trabalhei o fim de semana inteiro organizando material para o primeiro curso presencial do Método Poli. Vai ser esse domingo, dia 9, agora de outubro, na Academia Medley, em Piracicaba. E aí eu resolvi pegar um material desses que eu estava preparando para conversar com vocês hoje sobre a estrutura das aulas de natação de bebês e ideias, na verdade, infantil. Hoje nós vamos conversar sobre natação infantil. Então, o curso esse, quem está entrando aí que vai participar do curso presencial, boa noite, Ana. Quem for participar do curso presencial, anota aí, escreve aí quem vai participar do curso em Piracicaba. A ideia é fundamentando a prática. Olha que legal. Eu peguei a aula, que é mais ou menos o que eu vou fazer com vocês hoje aqui, né? Claro que aqui eu vou ter menos tempo e o presencial, o conteúdo, o contato é muito legal. A ideia é a gente pegar a aula de natação infantil e explicar cada uma das atividades e essas atividades justificando as ações. Então você vai ter ideias de exercícios. Edenilde, tem curso online ainda, Poli? Sim, me manda uma mensagem depois, que logo eu vou estar fazendo outro lançamento do grupo online, tá? Mas hoje eu queria falar sobre a natação infantil. Eu tenho abordado bastante a natação de bebê e o curso do Método Poli, ele vem do nascimento, assim, até mais ou menos os 7 anos é a grande abordagem. Olha o Marlon Neves aí, grande parceiro, companheiro, referência na hidroginástica aqui prestigiando a nossa live. Obrigado pela presença. E a natação infantil, ela é muito desafiadora. Quem tá aqui comigo aqui, ó, responde para mim o que acha da natação infantil, qual é a principal característica. O Agal tá aí, Mona Lisa, tio Bruno, Edenilde, Ana, Juliana, Andressa. Responde aí para mim a percepção de vocês da natação infantil. Eu acho muito desafiador. As crianças, elas já têm uma certa malícia, ao mesmo tempo que elas são espontâneas. Muitas já têm medo, né? O bebezinho, muitas vezes, ele tem ignorância, ele não sabe o que é, a surpresa. Agora, na infantil, muitas vezes, o medo já está dentro, né? E então é muito desafiador pro professor. Eu estou falando aí de crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Elas estão em pleno desenvolvimento psicomotor, estão na fase de descobrimento do corpo, estão lateralidade, noção de corpo, estão começando com as práxias, né? Então, é uma fase muito encantadora, e realmente a gente tem que trabalhar de forma a ter objetivos. Qual é o objetivo que eu trabalho na natação infantil? Tá? Eu tenho 2 níveis, digamos assim. O polvo, né? E o golfinho. O polvo, eu dou a questão dos braços, né? Que são muitas possibilidades, diversas possibilidades. Então, no nível polvo, o objetivo é habilidades aquáticas e começar
uma questão propulsiva e principalmente a questão do autossalvamento. Com essa idade, os pais têm muita preocupação com o autossalvamento. Olha a Gal aí, ó. Fase de grande descoberta corporal. Isso é riquíssimo, Gal. Realmente, assim, quando a gente trabalha com essa idade, dos 3 aos 7 anos, eles estão em plena descoberta. Perfeito. E nós somos um catalisador disso, a gente potencializa esse conhecimento. São muitas possibilidades, por isso que eu gosto dos braços do povo, que é realmente múltiplas possibilidades. E o golfinho, eu já começo o ensino do nado e eu vou explicar para vocês como é que eu trabalho essa questão da aprendizagem dos nados na natação. Sempre lembrando alguns pré-requisitos. Todos os aspectos afetivos, emocionais são pré-requisitos, são prioritários aos aspectos técnicos. Não adianta eu pensar em ensinar uma criança a saltar se ela tem medo. Eu tenho que começar lá adiante, eu tenho que ganhar a confiança dessa criança para depois ensinar qualquer técnica. E outra questão é o respeito à individualidade da criança, tá? Então, dentro dessa faixa etária dos 3 aos 7 anos, que é o que eu estou falando da natação infantil, eu vou tentar trabalhar com alguns conceitos que são a variabilidade, a maior quantidade possível de estímulo, a exploração, fazer com que a criança explore o seu corpo e consiga ter uma eficiência da utilização do seu corpo. E o terceiro conceito é a solução de problemas. Então, se você tem essas... É que nem no treinamento esportivo que nós temos os princípios do treinamento esportivo, eu estou colocando para essa faixa etária dos 3 aos 7 anos a variabilidade, a exploração e a solução de problemas como princípios que o professor tem que ter na cabeça sempre quando for organizar a sua aula. Qual é a quantidade, qual é a variabilidade de estímulos que eu vou estar dando. Eu vou estar exploração, sempre dar estímulos exploratórios do corpo e principalmente a solução de problemas. Então a natação infantil dos 7 aos 10 anos, dos 3 aos 7 anos, que é quando a gente aborda, primeira coisa é trabalhar o quê? As habilidades aquáticas fundamentais. Então, qual é a estrutura da aula? Eu vou compartilhar com vocês alguns vídeos, tá? Pra gente ter... deixa eu ver se eu acho aqui, ó. E agora? Primeira parte agora, da aula, galera. Olha essa criançada. Feia. Ela tá fazendo, eu tô perguntando para eles. Faz uma careta, olha a careta feia deles. Ai, que horrível. Bonita. E depois eu vou pedir para eles darem um sorriso. Agora eles estão sorrindo. Então, a primeira parte da aula tem que quebrar o gelo. Então, vamos aqui, ó. Cara agora, feia, cara uma bonita. Uma cara muito feia. Então, esse tipo de abordagem inicial, uma brincadeira, cara feia, cara bonita, né? Esse tipo de brincadeira, perguntar para eles, oi, o que vocês comeram hoje? E ter uma chegada mais suave, uma brincadeirinha... É uma quebra de gelo. Então, o objetivo dessa fase é criar vínculos. É criar vínculos, é quebrar o gelo, é dar um início lento às atividades. Então, quando eu faço essa abordagem na rotina da minha aula, da natação de bebês, a primeira parte da aula é a recepção dos alunos. E dentro dessa recepção dos alunos, eu uso essa estratégia de perguntar o que ele fez
né? O que ele comeu, se eles vieram caminhando, se eles vieram rápido. Como é que você veio para aula hoje? Eu vim de carro com meu pai. Eu vim caminhando. Alguém veio de bicicleta. Faz perguntas aleatórias, mas ela vai servir para criar vínculo. Ela vai servir para a criança perceber que tu tá interessado no dia a dia dela. Então, uma excelente forma de começar a aula com a natação infantil é com alguma pergunta, com algum joguinho bem simples, mas perguntando alguma coisa sobre a vida deles, né? Quem é que torce pro Internacional? Quem é que torce pro Grêmio? Aqui no Sul tem esses dois times, né? Perguntas assim, quem é que sabe fazer isso? Então, é uma forma de criar vínculo e quebrar o gelo, né? Segunda questão que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui o meu, é o saindo da plataforma. É uma estratégia muito importante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não era essa. Não é essa. Vou pegar pode voltar. Mas serve também pro que a gente quer. Aqui. Essa imagem, a criança que tem o medo, ela não vai sair da plataforma e se jogar na água. Ela tem a percepção que vai cair. E então, tu vê que essa próxima, olha como ela já tem um medinho, ela precisa do dedo, ela precisa... E ela vai se jogar quando ela tocar no professor, e aí ela toca. Observa como ela já domina o mergulho, ela tem os orifícios, ela não tem sensibilidade nos olhos, mas esse pular livre dessa primeira criança, ele é um ponto importante, é uma habilidade, dar o sentido da entrada, tu já tem um deslocamento, tu já entende que a água segura e que tu não vai cair. Essa outra menininha, apesar de dominar o mergulho e muitas outras coisas, tu vê que ela já ainda tem uma certa insegurança para se jogar da plataforma em direção ao professor. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Olha a carinha, ela tá feliz, ela mergulhou, mas o salto da plataforma, o sair da plataforma, para ela é uma coisa que ela ainda tem que conquistar. Ela já conquistou, essa aí tá uma grande mergulhadora e uma grande nadadora. Obrigado, Vera, aí pelo carinho. Então, assim, na natação, essa situação que eu apresentei, de uma piscina um pouco mais funda, em que as crianças não têm pé, e uma plataforma em que elas têm o pé, é uma situação que eu acho quase que ideal, muito boa para trabalhar com crianças de natação infantil. Por quê? Porque no momento que eu tenho a plataforma, as crianças conseguem ter uma certa autonomia, tem que cuidar para elas não caírem da plataforma, mas elas têm autonomia, elas exercitam o equilíbrio, o caminhar em cima da plataforma, esses sensores plantares, o equilíbrio na água é uma habilidade importante, ao mesmo tempo em que elas têm a vivência sem o pé, que isso vai ser importante na questão do autossalvamento. Nós vamos falar aqui de todas as fases da aula da natação infantil, mas essa primeira fase, que eu diria que tem aqui, que é a recepção do cliente e o quebra-gelo com alguma brincadeira, e depois o domínio do sair da plataforma, são coisas importantes que a gente tem que trabalhar. Depois dessa parte inicial, eu vou fazer um recapitulamento
dos pontos fundamentais. O que seria isso? É eu trabalhar as habilidades aquáticas básicas. O equilíbrio, o mergulho, a flutuação, respiração, a sustentação, deslizes. Então são todas situações em que, deixa eu ver se eu acho aqui o próximo vídeo, sensibilidade das extremidades. Então é uma coisa que a gente também tem que trabalhar bastante, é a sensibilidade da extremidade, é como se fosse uma preparação. Observa nesse vídeo o que está acontecendo. As crianças estão em cima da plataforma, o professor está mais afastado e a gente está jogando água, estamos dando tapa na água, agora estamos jogando água no outro professor. Olha, eu estou aqui do lado das crianças jogando água. Por que esse exercício de jogar água é bom? Porque eu estou criando uma sensibilidade, da mão da criança. E observa que no começo eu disse, vamos jogar água no prof. Aí eles estão jogando de qualquer jeito. Depois nós direcionamos, olha o que eu estou fazendo agora, eu estou direcionando a minha força para jogar água lá no objetivo, no professor. Agora eu virei de costas e estou empurrando a água, jogando água. O que eu acabei de fazer? Eu primeiro identifiquei a tarefa, jogar água. Depois eu trabalhei o direcionamento para frente. E quando eu viro para trás, jogo a água sem olhar, eu estou dando a direção que mais adiante eu quero do nado. Então, logo depois do início, na aula da natação infantil, eu usar alguma atividade em que eu tenha o estímulo da sensibilidade palmar é muito interessante, porque ela serve de aquecimento para as atividades propulsivas e ela serve muito para essa que eu chamo de sensibilidade das extremidades. Outra atividade interessante que a gente, deixa eu ver se eu acho aqui da gente fazer são exercícios de soltar borbulha e exercícios de respiração. Pessoal, a respiração, ela comanda muita coisa no nosso corpo. Se eu consigo fazer um exercício de respiração no início da minha aula, eu acalmo eles e chamo eles para mim. Se vocês observarem qualquer criança que está a 1000, a respiração dela está assim. Então eu consegui fazer um exercício de respiração, soltar borbulha, e aí eu tenho várias brincadeiras que a gente pode fazer, borbulha rápida, forte, borbulha fraca, fazer ruído de bicicleta, de motor de carro, de caminhão, eu fazer o jogo da respiração, uma criança bota a mão e o outro faz borbulha embaixo para perceber se essa borbulha tá forte ou fraca. Então, todos os exercícios em que eu brinco com a respiração, ela é importante. Porque eu tenho que dar noção para a criança, a inspiração na água é pela boca. Porque se vem água, eu não engulo direto. E a expiração pode ser pela boca, pelo nariz, alternado, ou posso fazer a apneia. Então, esse jogo, essa diversidade de possibilidades, a diversidade de possibilidades que a expiração nos proporciona dentro da água, tem que ser explorada com essas crianças. Crianças de 3 a 7 anos, eu começo sempre fazendo algum exercício de respiração. Por quê? Porque a respiração é o grande problema da natação.
A resposta, o problema, o que nós estamos tentando fazer com as crianças é possibilitar elas de tirar as vias aéreas de dentro da água e fazer a respiração. Isso é autossalvamento. Pode ser de costas, pode ser de cachorrinho, pode ser levar e mergulhar de novo, pode fazer na respiração lateral, no crawl. Mas, na verdade, o grande problema da natação em geral não é o saber mergulhar. O grande problema da natação em geral é eu conseguir respirar, eu tirar as vias aéreas de dentro da água para fazer a respiração. Então é muito interessante tu começar uma aula com as crianças de infantil, que é o que eu estou abordando agora, fazendo exercícios de controle respiratório. Eu tenho crianças que conseguem mergulhar e fazem, e quando vão respirar ficam assim, ó, em bloqueio, meio que engasgadinha. Essa criança tem que dominar o soltar o ar dentro d'água, o respirar, o soltar, o bloqueio respiratório, a apneia, todas essas possibilidades de respiração. Então, são múltiplas possibilidades que a respiração proporciona e eu acho uma fase importante ali no início da aula a gente fazer, tá? Outra coisa importante da gente fazer é a exploração do fundo. Mergulhar pro fundo. Deixa eu achar aqui os vídeos. Ó. Essa criança, para ela conseguir ir no fundo, ela precisa baixar a cabeça e fazer algum tipo de ação propulsiva. As crianças menorzinhas, elas não conseguem, elas têm muita flutuabilidade. Essa criança, ela precisa de uma certa força propulsiva, a água vai bater nas costas dela, ela precisa baixar a cabeça, criar força propulsiva para conseguir ir lá pro fundo. Senão essa criança não vai conseguir ir pro fundo. E aí, a gente tem agora aqui, ó, deixa eu achar. Ó, essa ela tá tentando ir e observa que ela não tem uma ação propulsiva que consegue, apesar dela conseguir baixar, e ela vai resolver o problema dela de outro jeito, indo para cima e descendo. Mas a conquista do fundo é uma coisa interessante e é uma habilidade importante que eu também coloco no início da aula, porque tu também trabalha um pouquinho de apneia, tá? Então essas habilidades da respiração, né, da saída da barra. Ó, o Felipe está contribuindo que gosta de botar materiais. Sim, muito bom, né? Aí depende se tu vai querer trabalhar botando, deixa eu achar agora um de flutuação, com equipamento ou sem equipamento, porque se tu não queres já perder, botar equipamento no início, não misturar com os brinquedos, porque nessa fase agora eu tô no início da minha aula de natação infantil. Eu fiz aquela recepção, eu fiz a quebra-gelo, fiz a respiração, fiz exercício de sensibilidade das extremidades, jogando água, fiz alguns mergulhos no fundo e agora eu faço a flutuação. Então essa primeira parte eu faço o recapitulamento das habilidades aquáticas fundamentais, porque a criança que está começando, ela precisa exatamente disso. Então, no início da aula de natação infantil, antes de eu trabalhar as habilidades mais propulsivas, eu tenho uma fase das habilidades aquáticas fundamentais, que é a flutuação, que é... Aí eu vou compartilhar com vocês um outro vídeo, que é o posicionamento do professor. Olha só, para conseguir a flutuação. Observa o posicionamento que eu estou, como eu estou atrás da criança na cabeça. Então esse posicionamento do professor, ele vai facilitar a criança olhar para o professor
e conseguir o alinhamento corporal adequado. Então, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, tá? A criança precisa fazer um exercício, ser recebida, fazer um exercício respiratório, fazer um exercício de mergulho, e se for o caso, fundo, a flutuação e agora uma das coisas, a sensibilidade das extremidades, e aí o cachorrinho, galera. O cachorrinho é fundamental, porque ele trabalha, ele cansa as crianças, o cachorrinho cansa as crianças. Deixa eu achar o vídeo aqui que eu vou... Tá, já achei. O cachorrinho, ele cansa as crianças. Deixa eu ver se é esse aqui. Ó, a criança dando a volta no professor. E ele cachorrinho. Trabalha muito a sensibilidade das extremidades, tanto da mão quanto das pernas, para que a criança não afunde. Então ele é um exercício que dá muita sensibilidade, ele é um baita aquecimento da criança. Então é outra coisa que eu acho importante vocês pensarem. Logo que eu faço um trabalho desses como sustentação no cachorrinho, eu não posso logo em seguida sair fazendo um batimento de perna, um crawl. Eu tenho que dar um tempo para descansar. Eu tenho que, na minha aula, dosar o ritmo, como se fosse um treinamento intervalado. Uma atividade mais intensa, uma atividade mais cognitiva, ou mais de compreensão, ou de brincadeira, ou um relaxamento. Então eu alternar o cachorrinho com uma flutuação é uma excelente estratégia. Eu alternar o jogo de água com exercício respiratório, excelente estratégia. Eu não vou indo direto no exercício de muito gasto energético no início da aula. Por quê? Porque eu posso cansar a criança e ela perder o interesse. Então, o ritmo que eu vou introduzir na aula, com exercícios mais intensos e exercícios mais suaves, é importante. Então, algumas combinações aqui. Exercício, o cachorrinho alternando com a flutuação. Exercícios em que eu uso a sensibilidade da mão com exercício de respiração, soltar borbulha dentro da água. Então, eu vou alternando o ritmo para evitar a fadiga. Outro exercício interessante, aí eu vou mostrar agora, quem está aqui desde o início, eu vou recapitular para marcar essa fase da aula que a gente está conversando. Primeira parte da aula, recepção e o quebra-gelo, aquela brincadeira. Segunda parte da aula, recapitulação dos pontos fundamentais. Flutuação, respiração, mergulho, sensibilidade das extremidades, a sustentação. Tá? E agora eu vou começar a trabalhar exercícios buscando um pouco mais a propulsão e habilidades específicas, como giro e etc. Então, um exercício que eu gosto muito é o foguete. Aqui as crianças estão batendo perna. E aí tem duas coisas a ver. Primeiro é a horizontalidade. E observa quando ela respira que ela perde a continuidade. Então, normalmente, com essa idade, o que eu faço? Eu faço uma flecha, eles bem durinhos, eu seguro o pé e eu empurro eles. Sem a propulsão, somente para eles terem a percepção do corte na água. E aí eu posso fazer a flecha e o avião que segura, por causa da mão da resistência frontal, e a flecha que fura. Então as crianças, elas precisam perceber duas coisas para nada. Galera, escreve aí para mim. Quais são as duas resoluções que nós precisamos para um nado efetivo? O que a criança precisa resolver? Duas coisas.
Boa noite, seu Francisco Estevam, direto de Portugal, hein? Ana Lúcia, Andreato. Olha aqui, Ana, que nós estamos aqui é um conteúdo que vai ser passado ao vivo no domingo, lá em Piracicaba, na Academia Medley. Vou te chamar aqui, Ana, para dar uma quebrada na nossa live. Vamos ver se ela tá disponível ou se ela tá de... A gente faz assim, né? A gente vai improvisando. Te chamei, Ana. Olha ali, ó. Furar a água e empurrar a água. Maia, posso te chamar, Maia? Já que a Ana não deve estar podendo, vou chamar a Maia, que gostei muito da tua resposta, Maia. Vamos evoluir. Posso? Ó, tô te convidando para tu entrar comigo. Vamos ver se a Maia aceita. Adorei o furar a água e empurrar a água. Vamos evoluir nisso. E a Maia recusou. Tá bom. Mas o que eu queria dizer, aproveitar, a Ana também está no carro, a Maia está na rua, beleza, não tem problema, galera. Para tu ver que aqui a gente vai fazendo. Quando a Maia diz assim, ó, e eu pergunto, quais são as questões que o professor tem que resolver com a criança? Primeiro, diminuir a resistência ao avanço. Então, a Maia, quando diz para mim furar a água, é exatamente isso. Ela tem que sentir que tu fura a água. E aí, quando eu faço o joguinho do foguete, e aí, no caso específico, aqui, olha que foguetinho bonito, batendo perna, e perde o alinhamento com a respiração, mas ela tenta voltar o alinhamento. E claro que com umas crianças, essas crianças estão em torno de 4 anos aqui, 3, 4 anos. Quando elas não conseguem segurar na frente e botam para baixo, elas também estão aumentando a resistência. Mas tu vê que elas já têm uma boa atividade propulsiva e elas estão buscando essa ideia de furar a água. E quando eu dou o exemplo do avião, é segurar a água. Perfeito. E a segunda questão a ser resolvida na natação, a primeira é resistência, reduzir a resistência ao avanço. A segunda questão é buscar o apoio. É buscar o apoio para uma ação propulsiva. Então, quando a Maia me diz furar a água e empurrar a água, de uma certa forma é empurrar, mas empurrar buscando um apoio, empurrar buscando a projeção do seu corpo para frente ou para cima, no caso da sustentação. Então, o professor de natação que está trabalhando com os pequenos, ele vai organizar as atividades a trabalhar esses dois princípios ou duas ideias, fazer com que a criança perceba o corpo dela furando a água e perceba o corpo dela empurrando, puxando a água para promover uma ação propulsiva. Então, a natação, dizem que ela não é tão eficiente porque tem muita resistência ao avanço, a água oferece muita resistência comparado com o ar, e o apoio, ele é um apoio móvel, então não tem uma grande projeção. Então, o corredor, quando ele está empurrando o chão está fixo, então o meu corpo se projeta para frente, né? Então eu tenho uma superfície de apoio fixa e uma resistência ao avanço pequena em terra. Na água, não. Eu tenho grande resistência ao avanço e uma superfície de apoio móvel. Vamos ver o que o Felipe bota aqui. A posição da mão interfere nessa atividade? Fala em questão da palma da mão. Sim e não, tá, Felipe? Com essa idade de 3, 4, 5 anos, eu normalmente eu faço assim, mas pode ser assim. O mais importante é eles perceberem essa ideia de que a água oferece uma resistência. E aí a minha sugestão que eu tenho para ti é tu experimentar mão
assim, mão assim, mão assim, mão assim, experimentar diferentes formas de colocar a mão para que a criança perceba que corta mais a água ou que a água segura mais. Eu gosto muito do foguete e do avião, tá? Mas não vai fazer a diferença com essa idade a mão assim ou a mão assim. Tá, beleza, Felipe? Tá? Vamos ver no vídeo, eu nem prestei atenção, olha como é o nome. Ó, eles estão com a mão furando assim, ó. Os mais velhinhos eu direciono a mão assim, né? O pessoal com 6 anos, tal. Eu gosto mais assim porque já está na posição pro nado. Mas aí a gente está fazendo um trabalho de propulsão de pernas e a ideia era só fazer o foguete mesmo. Mas olha o que é essa minha audiência, hein? Muito atenta. Obrigado pela participação, Felipe. Ótima participação. Muito bem. Depois dessa ideia de foguete, eu começo a trabalhar a questão de. Deixa eu ver se eu tenho aqui a de propulsão. E aí eu vou chamar a atenção de vocês na propulsão. Deixa eu ver se eu acho. Não é esse. Opa, eu separei uns vídeos. Eu acho que é esse aqui. Olha quando ele respira, que ele perde o alinhamento. Então, com essa idade inicial de 3 anos, essa criança aí tem 3 para 4 anos. Essa idade, ele já tem um movimento amplo, olha que beleza, né? Um movimento fundamental, não está especializado, mas ele tem uma boa amplitude, é um nado crawl. E ele consegue fazer a respiração frontal e o segredo é respirar e baixar a cabeça logo. E aí a gente vai trabalhando as diferentes forças propulsivas. Então, o que é melhor eu fazer? Agora, deixa eu ver se tem outro aqui da respiração. O 15 lá. Foi um que eu mostrei logo no início. Esse aqui. Olha que interessante esse vídeo. Ela está indo batendo perna. Foi até o outro lado. Com uma horizontalidade perfeita. E aí, quando ela começa a chegar perto da plataforma, o que ela faz? Eu quero, ó, perfeito alinhamento, horizontalidade. Agora, observe quando ela vai chegar próximo aí, ela vai levantar a cabeça para respirar e ela não consegue voltar, ó, e ela fica em pé. Vocês conseguiram ver, ó, ela foi perfeito, furando horizontal. Na hora que ela levantou a cabeça, ela foi para vertical e ela não consegue mais voltar para horizontalidade. Então, quando eu introduzo nessas crianças a respiração, eu introduzo uma respiração rápida e a volta à horizontalidade. Isso vai dar muita autonomia e uma distância de nado maior. Essa criança que eu mostrei aí domina bem o mergulho, já tem um deslize, já está fazendo uma força de propulsão. Mas quando ela respira e ela perde o alinhamento, é muito difícil para ela voltar ao alinhamento. Então, a busca, daqui a um pouco eu te chamo, Tana, a busca do alinhamento vai ser uma questão importante, vai ser uma questão importante de ser trabalhado com essa idade. Tá? Buscar sempre a respiração e a volta da horizontalidade. Então, a gente fez lá aquela parte inicial de recepção, fizemos recapitulamento dos pontos fundamentais e agora a gente está trabalhando um pouco com a propulsão e com outras estratégias. Então, tem desafios, né? Manter o equilíbrio segurando uma bola, saltar e pegar, saltar nadando de roupa, o cachorrinho
e depois mudanças de decúbitos. Muito importante trabalhar as mudanças de decúbitos. Saltar e pegar um brinquedo. Então, isso aí foi um post que eu já fiz do trabalho de noção de tempo. Olha lá. Né? Então, são desafios, estratégias que a gente... Mudança de decúbito, um braço de crown de costas, são combinações. A natação infantil é um prato cheio para isso, né? Segurar um objeto com uma mão e o outro objeto e o outro braço fazer abraçada. Deixa eu ver. Então, todas essas atividades que eu vou fazer de propulsão de perna, de propulsão de braço, elas têm uma fase do meio para o fim, antes de eu botar os brinquedos. Porque daí eu faço uma parte mais efetiva, eles ainda não estão muito cansados e eles ainda estão com a concentração. Tá? Ó, o Felipe aí, é isso aí, Felipe, compartilhando experiência, fortalecendo a natação. E eu vou agora chamar a Ana. A Ana, ela está sempre aí com a gente, uma parceiraça, dona da Academia Medley de Piracicaba, vai estar me recebendo esse final de semana lá. Nós vamos fazer um curso, basicamente, eminentemente, fundamentando a prática, pegando as propostas de aula, explicando a aprendizagem observacional, esse exercício que o Felipe aí comentou de jogar a bola e pegar no ar, toda a justificativa psicomotora disso, a questão do equilíbrio, a questão da formação em roda com os bebês, cada técnica, como é que segura, como é que faz. Então, eu vou pegar, Ana, a aula de bebê e vamos justificar. E hoje eu peguei aqui na live alguns exercícios e isso foi muito em cima do que eu montei no fim de semana. Eu falei contigo, era domingo, né? Eu mandei uma mensagem. Eu estava organizando porque eu queria trazer algumas ideias novas e tá tão bacana a progressão, assim, eu consegui botar uma aula e eu fiz os encaixes. Tu é cliente Metpoli, então tu sabe que eu tenho várias Sim. aulas, fui fazendo os encaixes das justificativas em cada uma das atividades. Então, em vez de eu falar da aprendizagem observacional, não, eu falo especificamente na abordagem prática, justificando a prática. Estou muito motivado para estar aí contigo em É, Piracicaba. e a gente está ansioso aqui, aguardando a sua vinda, né? E um evento, assim, maravilhoso para nós aqui de Piracicaba e região, Qual é ter a você região aqui. próxima aí para a gente conversar com as pessoas? Aqui, Limeira, Rio Claro, Campinas, Valinhos, Tem gente é de bem fora já rodeado aqui. inscrita? Tem bastante gente fora de Serra Negra, tem o pessoal de Serra Negra que vem também. Nosso curso está ficando bem recheadinho de participantes, graças a Tá. Deus. Né? E a gente vai trabalhar no domingo São para Paulo, a não Ana Cristina atrapalhar Amaral. ninguém. 8 Oi? horas, 4 horas. E o pessoal tem que vir levar maiô para entrar na piscina, sunga, né? Touca, precisa de Isso. touca ou tu vai deixar eles entrar sem quem é careca, assim? Eu tenho touca se precisar para emprestar, né? Mas eu acho que a touca é importante daí, né? Eu também acho. E a boneca, né? Para o pessoal trazer, que eu acho que é também um trabalho bem legal com a boneca, porque aí já treina as pegadas, as manobras que tem que ser feitas, né? Fica Porque mais é o fácil. seguinte, Ana, o, o que eu vou abordar, fundamentar a Lúcia. prática, a minha parte sentada lá, que a gente vai estar com projeção fundamentando a prática,
Eu vou pegar aquelas atividades que nós vamos experimentar dentro da piscina. Maravilha, Uma aula de maravilha. bebê de manhã e à tarde infantil. E o pessoal que Infantil. for no sábado, porque eu chego aí sábado próximo do meio-dia, depois eu te mando direitinho o horário. Tá, A gente vai fazer tá. uma happy hour tranquilo para confraternizar mesmo. O que é, onde é que é? Ah, nós vamos fazer no Superdão, que é uma lanchonete bem incrementada aqui em Piracicaba, fica próximo à Ah, mas Exalc, né? não é Já tá... balada, senão o professor pode se perder Não, aí. não, mas é um lugar de happy hour com musiquinha, bem gostoso, tem comida boa, bebida boa, né? E é um Mas eu lugar acho que, espaçoso. Ana, quando a gente conversou, eu acho que o mais importante disso são as conversas informais. A gente se conheceu, né, em conversas informais aí, também no Sim. grupo da UNEI lá, e eu acho que isso Aham. faz parte da gente tá mais junto, assim, não só ali na aula, no dia a dia. Se a gente Ah, puder, então, aproxima mais, né? como eu Quebra o chego gelo, sábado, né? como eu chego sábado de tarde, eu acho que vai ser uma boa isso. Então, pessoal que puder, no sábado, entre em contato com a Ana, tá? Tá na link da bio lá, o Na link da WhatsApp bio da tem meu Ana. WhatsApp, ó. Ainda tem vagas, tá? Ainda tem vagas. Tem. Eu tô indo Não sábado muitas, para mas tem. Piracicaba. Tem poucas, mas tem. Sábado eu tô indo para Piracicaba. Quem tiver interesse, é natação de bebê de manhã, das 8 ao meio-dia. À 1h30 a gente retorna com natação infantil, da 1h30 às 5h30. E tivemos um domingo maravilhoso, Ah, né? vai ser Voltando sensacional, ativa. né? Vai ser muito bom. Vai ter um cafezinho da manhã esperando vocês aqui, feito com muito carinho, né? E um acolhimento para todo mundo que vier, que eu acho que isso já faz parte da metodologia do Paulo, o Quem tá acolhimento, fora de né? Piracicaba tem lugar próximo para ficar? Tem hotéis aqui, tem Ibis próximos, tem Occitano também hotel, tem lugar para estar indicando aqui pro pessoal. Ó, a Tem sim. Márcia está dizendo que pena porque vai chegar só no horário. Pelo jeito, ela só vai no domingo. Pô, Acho que a Márcia, dá Márcia vem só no uma olhada aí. domingo. É. Vai no sábado aí para fazer a happy hour. Mas, independente, muito obrigado aí pela participação, Márcia. Vamos estar lá. Vai vir o pessoal de São Paulo também, que eu esqueci de comentar aí, a Ana Amaral, com a Mônica Leal, a Gláucia, que são do Brincantes, né? Sim, sim, E sim, que legal. vem a galerinha do Eu acho que Brincantes estava daí. aqui, né? A Ana eu vi entrar aí, né? A Lúcia de Serra Negra, Ela a Camila Swin também, personal, Tia Su, veio uma galerinha da pesada aí, viu? Veio um tá, pessoal top de linha. tá. Ana, quero agradecer muito essa parceria aí, tá? Eu que agradeço. E obrigado por entrar. Vamos nos ver sábado aí. Depois eu te mando Se Deus um quiser. WhatsApp com o horário que eu chego em Campinas. Perfeito, perfeito. Tá? Um beijo. Beijo, boa noite e até sábado, se Deus quiser. Deixa eu sair. Até sábado. Galera, então é isso. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Essa programação da live que eu fiz aqui com ideias de exercício de natação infantil, ela está inspirada nesse curso. Esse curso eu vou realmente trabalhar a parte prática, pegar exercício e justificar por que a gente está fazendo. Tem ainda vaga, quem tiver interesse, manda um WhatsApp, um direct para mim, o WhatsApp, no link da bio tem o WhatsApp da Ana, para a gente fazer se encontrar no fim de semana, que vai ser excelente. Alguém tem alguma pergunta aí, galera? Acabei acabando aqui hoje. Manda os coraçõezinhos. Agradeço demais a presença de todos. Felipe, grande participação, hein? Obrigado. Márcia, obrigado pela confiança. Sempre aqui a Márcia ainda vai estar lá. Lúcia de Serra Negra vai estar também
no curso. Dia 9, nesse domingo, Piracicaba, método polipresencial. Estou esperando vocês. Tá bem? Como terminar a aula? Felipe não me deixou terminar sem falar como termina a aula. Obrigado, Felipe. Olha só. Quais são os cuidados que a gente tem que ter no final da aula? Hein, Felipe? Quais os cuidados que a gente tem que ter no final da aula? Não deixar as crianças muito excitadas. Senão elas saem demais. Elas têm que sair com uma sensação de quero mais. Então, ao mesmo tempo que eu não posso excitar demais, eu não posso deixar a aula muito molenguinha no final. Porque a última percepção é uma percepção importante. Eu gosto de colocar os brinquedos. Vocês viram que no final já fui, pega a bola, segura um brinquedo com uma mão e faz o outro. Então, eu deixo um momento assim mais tranquilo e normal deles brincando, exatamente uma volta calma, mas com gostinho de quero mais. Na verdade, eu chamo de compromisso com o retorno. Então, assim como eu comecei a aula quebrando gelo, eu finalizo a aula também com uma conversa e normalmente dando um feedback. O feedback positivo para uma criança de 3 a 5 anos, né? Olha, hoje tu bateu muito forte a perna, que legal como tu está evoluindo. Olha, você viu que hoje tu conseguiu flutuar sozinha, a água te segura, que legal, logo, logo tu vai estar nadando super bem. Então eu gosto de terminar chamando a atenção da criança de pontos positivos da performance dela na aula. Tá? Mesmo que ela tenha feito pouca coisa, a criança, aquela que a gente está ainda na conquista dela, tu dizia que bom que você veio brincar comigo hoje, a água estava quentinha, vou estar te esperando na próxima aula. Então, os brinquedos, logo depois dos brinquedos, organizar esses materiais e um feedback positivo, eu acho que é uma excelente forma da gente diminuir o ritmo, dar um reforço positivo para que eles queiram voltar. E, principalmente, dando essa noção de progressão do que vem adiante, de melhora, né? Então, olha, tu fez uma atividade no tapete, nossa, como tu bateu forte, tu deve estar com essa perna muito forte. Quando tu for jogar futebol, tu vai chutar muito forte essa perna porque tu tá forte, essa bola porque tu tá muito forte da perna, né? Uma menina ali que veio com maiôzinho, ai, quero ver essa bailarina de novo. Então, tentar pegar alguma característica da criança e dar um feedback nesse sentido. Então, eu gosto de começar conversando e gosto de finalizar conversando, dando feedbacks de uma forma carinhosa, dando um abracinho no professor. Beleza? Como é que tu finaliza a tua aula, Felipe? Feito, galera. Um beijo no coração. Quem for da região de Piracicaba, galera, entra em contato. Domingo vou estar lá falando de natação, compartilhando experiência. Na Medley de Piracicaba. Clique no link da bio que tem o telefone lá. Beleza, ó, o Felipe também. É isso aí, Felipe, dando um feedback, conversando, uma excelente estratégia de finalização. Obrigado, galera. Até semana que vem. Prof. Dinem, gratidão. A gratidão é minha de vocês estarem aqui a essa hora da noite me ouvindo.